se falar do impacto do sono exatamente sobre o processo de formação da memória. Então imagina que, de uma maneira bem direta aqui com vocês, existe uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. Memória de curto prazo é o que você aprende no seu dia a dia. Então, se você pega agora, né, durante essa nossa conversa e faz ali algumas anotações, escreve alguns itens sobre a discussão que nós vamos ter aqui relacionada ao sono, isso vai para sua memória de curto prazo. É uma memória que sedimenta o que você acabou de aprender. No entanto, né, essa memória de curto prazo, ela precisa transitar para uma memória de longo prazo, que é quando você fixa esse conhecimento de fato, e é a partir desse conceito, né, dessa fixação do conhecimento, que você vai conseguir aplicar ele no seu dia a dia. Todo esse processo tem uma influência direta do sono. Então imagina que o seu sistema nervoso central, essa transição de memória de curto prazo para longo prazo, funciona como se fosse um computador. Então você tem a memória RAM ali, que ela é menor e mais rápida, funcionaria como a sua memória de curto prazo, que você está aprendendo agora, que você acaba de entrar em contato, né, o conhecimento que você está escutando nesse momento. No entanto, apesar dela ser desencadear um processo rápido, né, como a memória RAM, nós temos que transitar esse conhecimento ali para uma memória maior, que seria o HD. Só que, apesar do HD ser uma memória maior, é uma memória que é mais lenta. E no caso aqui, né, quando eu falo sobre o HD, assim, seria a sua memória de longo prazo. Só que qual que é o detalhe? Quando, né, o computador funciona, você está lá escrevendo no computador e ele está na memória RAM, a memória RAM já vai mandando esse conhecimento ali para o HD, para a memória de longo prazo mesmo, aquela memória que é maior. No seu caso, o que acontece, tudo que você aprende ao longo do dia, tudo que você pega de conhecimento ao longo do dia, você vai transitar para a memória de longo prazo, sabe quando? Quando você dorme. E eu vou entrar ainda, vou aprofundar nesse conceito com vocês quando nós conversarmos sobre o que é sono REM, o que é sono não REM, as fases do sono não REM, mas de uma forma bem direta para você nesse início da nossa conversa. Se você, né, estuda, escreve tal, entende um conhecimento agora e você não dorme com qualidade, o que acontece é que você perde esse conhecimento. Você não consegue transitar esse conhecimento para sua memória de longo prazo, porque isso depende de um sono de qualidade.